Olá, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao nosso 19º dia de leitura. Tem sido dias abençoadores e estou grato a Deus por você estar acompanhando-nos nessa jornada. Sou o pastor Patrick Ribeiro e estamos lendo o livro O Silêncio de Adão. Eu quero convidar você a estar curtindo o nosso vídeo, comentando aquilo que você tem sentido, que Deus tem ministrado ao seu coração no decorrer dessa jornada. Se inscreva no canal, compartilhe com outros homens, para que outras pessoas também sejam abençoadas nessa jornada. Então vamos à leitura de hoje. Adão, o homem criado à imagem de Deus, afronta a imagem de seu Criador. Primeiro, vamos analisar o contexto imediato dessa passagem. Para tanto, vamos comparar Gênesis 3 com Gênesis 1. Em Gênesis 1, Deus confronta as trevas e ao caos. A terra era sem forma e vazia. Vimos anteriormente que Deus criou o mundo de maneira única, falou dentro das trevas e fez surgir ordem, beleza e relacionamento. A comunidade judaica tem uma expressão singular para descrever esse Criador. Ele falou e o mundo passou a existir. Ele é um Deus que usa a fala para estabelecer relacionamento. Ele não foge das trevas e do caos. Ao contrário, fala dentro deles. E, após sua atividade criativa, ele guarda o sábado. Em Gênesis 3, Adão, um homem que deveria representar Deus, age de modo indiferente de seu Deus. Como em Gênesis 1, a história em Gênesis 3 começa com caos. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Observamos no capítulo 5 que a serpente representava o caos. O povo do Antigo Oriente Médio acreditava que a serpente simbolizava engano e confusão. Em Gênesis 3, 1, o caos reaparece na forma de uma serpente que usa o engano para confundir Adão e Eva. O que, porém, acontece diante do caos? Ironicamente, é Eva quem reflete a imagem de Deus de modo mais claro que Adão, porque ela fala com a serpente. Mas, e quanto a Adão? Se Adão estava lá, não disse nada. O caos havia entrado em seu mundo perfeito e ele ficou aturdido em meio à confusão e trevas. As Escrituras não registram nenhuma instrução de Deus a Adão sobre o que dizer à serpente. Portanto, Adão não disse nada. Adão foi um homem calado, um homem passivo, tal qual muitos homens na história. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Desaparece no pano de fundo da história, em vez de colocar-se na frente e no centro do palco. Em contraste, Deus aparece na frente e no centro da cena em Gênesis 1 e, com sua voz, transformou o deserto em paraíso. Adão, por outro lado, desapareceu. Seu pecado começou com seu silêncio. Foi criado para falar, mas não disse nada. Ouviu as palavras da serpente, ouviu as palavras da esposa, aceitou o fruto e então comeu. Adão agiu passivamente 3 vezes antes de comer do fruto proibido. Deus falou e do caos produziu criação. O silêncio de Adão trouxe o caos de volta à criação. Lembre-se de que Deus usou a fala para estabelecer relacionamento.
Adão usou o silêncio para destruir o relacionamento. Deus descansou após a sua obra criativa. Adão trabalhou mais em consequência de seu silêncio. Adão destruiu o paraíso por não ter feito nada. Adão, um homem criado à imagem de Deus, não refletiu o seu Deus. Por que escolheu estar ausente e calado e por ter esquecido a ordem de Deus? Adão que estava com ela. Há um segundo elemento para acreditarmos que Adão estava presente durante a tentação. O texto afirma explicitamente que Adão estava lá. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido com ela, e ela comeu. Gênesis 3, verso 6. Bíblia King James. Grifo da citação. Essa expressão simples, porém condenatória, tem sido largamente desconsiderada, mas não deveria. É uma expressão importante. E o hebraico é mais direto ainda. A palavra inha é composta de duas outras, cuja tradução é com ela. A construção hebraica é uma mistura de preposição in, que significa com, e o pronome pessoal feminino da terceira pessoa nha, que significa ela. Quando a preposição in é usada na Bíblia hebraica, denota grande proximidade, até o ponto de uma relação sexual. Outras preposições poderiam ter sido escolhidas para mostrar ligação nesse versículo, mas o uso de in indica não apenas uma ligação mais próxima, que pode ser física. Uma boa tradução da expressão seria bem perto dela. Muitos versículos confirmam essa interpretação das palavras, com ela. Considere apenas um, Juízes 13, 9. Esse versículo aparece na história de Sansão, contada em Juízes 13 ao 16. Antes de Sansão nascer, o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão. Era comum o anjo do Senhor aparecer aos homens. Por que ele apareceu à mãe de Sansão em vez de Manoá, o pai? A mãe de Sansão era estéril, e o anjo do Senhor apareceu a ela para prometer-lhe um filho. Diz que ela tinha de consagrar seu filho como nazireu, um homem cujo cabelo jamais poderia ser cortado. A mulher foi correndo contar ao marido sobre a aparição e o anúncio do anjo, mas Manoá não acreditou. Pediu ao Senhor que reaparecesse e dissesse a ele o que fazer com o menino. Talvez ele não tenha confiado na palavra da esposa, ou talvez fosse lento para entender o que Deus já havia dito. De qualquer forma, o Senhor respondeu a oração de Manoá, mas não exatamente do modo como ele pedira. Preste atenção ao texto. Deus ouviu as palavras de Manoá, e o anjo do Senhor veio de novo falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Juízes 13, verso 9. Tradução do autor e grifo da citação. Vemos aqui a mesma expressão inha, de novo, só que desta vez é usada com o negativo lo. Em Juízes 13, o anjo do Senhor aparece à mulher, mas Manoá, seu marido, está literalmente lo-inha, não está com ela. Ele não está fisicamente com ela. Em Gênesis 3, a serpente aparece e fala com outra mulher e seu marido está inha, bem perto dela. Vemos, portanto, essa palavra hebraica usada em dois exemplos importantes. Em ambos os casos, o significado envolve proximidade física. Manoá não estava ali com sua esposa, e Adão estava ali. Com essas passagens,
afirmadas claramente nas Escrituras, o ônus da prova cabe à interpretação tradicional para provar que Adão não estava com Eva. O texto indica que ele estava. Eva voltou-se para o marido. O terceiro motivo pelo qual acreditamos que Adão estava lá é que na narrativa de Gênesis 3, verso 1 ao 7, não há interrupção de tempo. Nada nessa passagem sugere um lapso de tempo entre Eva comer do fruto e oferecê-lo a Adão. E não há nada no versículo 6 que indique que Adão estava distante no momento da tentação. Também não há nenhuma evidência de que Eva comeu do fruto sozinha e depois foi procurar Adão. Ao ler a narrativa como é apresentada, não vemos nenhuma interrupção de tempo no versículo 6. Ao contrário, vemos Eva pegar o fruto, comê-lo e oferecê-lo imediatamente ao seu calado e passivo marido que estava com ela. Mais uma vez, o ônus da prova cabe à interpretação tradicional para provar que houve uma interrupção de tempo entre Eva comer do fruto e depois sair de cena para encontrar Adão. Adão de novo e de novo. O autor de Gênesis é um contador de história. Revelou o enredo e o problema nos 3 primeiros capítulos. Os 47 capítulos seguintes abordam o mesmo tema em numerosas histórias fascinantes. E, como ocorre com toda a boa história, Gênesis repete os mesmos temas e eventos. E o tema do silêncio do homem aparece de novo e de novo. Vários homens descritos em Gênesis escolheram permanecer calados e distraídos, ausentes e desatentos. E sempre se veem em dificuldades quando escolhem calar-se em vez de envolver-se, ou esquecer em vez de lembrar. Por exemplo, Abraão, posteriormente chamado de Abraão. Em vez de confiar no tempo de Deus, atendeu à sugestão de Sarai e deitou-se com sua serva Agar. E Sarai disse a Abraão: Veja, o Senhor me impediu de ter filhos. Por favor, possua a minha serva para que, por meio dela, eu possa ter filhos. E Abraão ouviu o conselho de Sarai, e Sarai, a esposa de Abraão, pegou Agar, sua serva egípcia, e entregou a Abraão, seu marido, para ser sua esposa. Gênesis 16, verso 2 e 3, tradução do autor e grifo na citação. Observe as semelhanças entre Adão e Abraão. Assim como Adão, Abraão foi passivo ao interagir com a esposa. Embora Sara estivesse errada, Abraão deu ouvidos a ela. Lembre-se de que Deus castigou Adão por ter dado ouvidos à esposa. E, assim como Eva ofereceu o fruto proibido ao marido, Sara ofereceu a sua serva a Abraão, e ele a possuiu. Abraão calou-se e foi passivo, e seu silêncio ainda fala 4.000 anos depois. Os descendentes de Ismael, filho de Agar, que compõem as nações árabes, desprezam Israel até hoje. Reflita em outro exemplo. Ló escolheu permanecer alheio ao pecado assintoso de Sodoma, uma cidade que era a síntese do mal. Ló ofereceu, de fato, suas filhas a um grupo de estupradores pervertidos. Ele não agiu de modo diferente de Abraão e Isaque. Ambos colocaram a vida das esposas em risco ao oferecê-las a reis estrangeiros. Eles exemplificam para nós o que muitos homens são hoje. São homens fracos, que sacrificam as respectivas esposas por covardia. Assim como Adão, esses homens forçam a esposa a se envolver no caos em lugar deles. Assim como Noé, prejudicam os filhos até gerações por anos com suas bebedeiras. Completamente embriagado, Ló não sabia que estava tendo relações sexuais com as próprias filhas. Sua embriaguez o levou ao incesto, que produziu filhos que, mais tarde, guerrearam continuamente com Israel. Talvez a história mais
esclarecedora esteja narrada em Gênesis 38. Trata-se de uma história obscura e muitas vezes desconsiderada, mas ela merece atenção especial por reencenar a história do primeiro pecado. Judá foi a Canaã para encontrar uma esposa. Casou-se com uma mulher chamada Suá e ela lhe deu 3 filhos. Suá engravidou e deu à luz um filho a quem chamou de Er. Engravidou de novo e deu à luz um filho a quem chamou de Onã. Mais uma vez deu à luz um filho a quem chamou de Selá. Gênesis 38, versos 3 ao 5, tradução do autor. Judá, sem dúvida, não teve nenhum problema em cumprir a ordem divina de multiplicar-se e encher a terra. Mas, assim como qualquer outra história em Gênesis, o caos entrou em cena. O primogênito de Judá teve uma conduta perversa aos olhos de Deus, e Deus o matou. O segundo filho, Onã, recebeu a ordem de pôr em prática uma forma de casamento levirato para cuidar de Tamar, esposa de seu irmão morto, e dar continuidade ao nome da família. Onã, porém, sabia que a descendência não seria dele, que os filhos não seriam dele, nem a herança. Assim, em vez de cumprir a ordem de Deus, Onã derramou o seu sêmen na terra. Com isso, ele se recusou a perpetuar a memória de seu irmão e também de Judá, seu pai. Em resumo, recusou-se a lembrar. E qual foi a reação de Deus a esse lapso de memória? Deus também lhe ceifou a vida. Ponha-se no lugar de Judá. Você, como seu pai antes de você, queria muito um filho para dar continuidade à memória e ao nome da família. E perceber que a promessa de Deus a Abraão está, como sempre, apenas uma geração de ser extinta. Resumindo, se não houver filho, significa que não há nenhuma promessa. E por isso que os filhos eram tão importantes para as primeiras famílias hebreias. Se não tivessem filhos, a promessa de Deus não seria cumprida. Você é pai de 3 filhos, mas perdeu o primogênito, aquele a quem colocou sua maior esperança, e agora entrega o seu filho à esposa de seu irmão para ele gerar filhos com ela. E ele também morre. A pergunta para você é: você entregará o seu 3º filho também? Sua última esperança? Vai confiar em Deus em meio a esse caos? Judá não confiou. E o autor de Gênesis conta a verdade sobre ele. Então Judá disse à sua nora Tamar: permaneça viúva e more na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça, pois temia que ele também morresse, como os irmãos. Gênesis 38, 11, tradução do autor e grifo na citação. Judá teve medo. Ele era o escolhido. O 3º filho era sua última esperança. Se tivesse confiado em Deus, Judá teria entregado seu 3º filho. Mas, em vez disso, ficou paralisado diante do caos, protegeu Tamar e simplesmente afastou o problema. Bom, chegamos ao final do nosso 19º dia de leitura, parte 2 do capítulo 7, e amanhã iremos concluir a leitura deste capítulo que tem sido aí abençoador, e eu creio que todos nós estamos sendo edificados. E aí, o que você tem para falar para nós hoje de experiência dessa leitura? Que nós não venhamos permanecer calados, pelo contrário, que possamos continuar, nos posicionando. Adão não se posicionou, Abraão não se posicionou, Ló se embriagou, não se posicionou. E você, tem se posicionado de maneira assertiva e bíblica? Pense sobre isso. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau.